tinha uma mentalidade formal. Ele foi ensinado assim pelo avô, foi ensinado assim pelo pai, ele vai passar isso para os seus filhos e vai levar todo mundo para o inferno. E é o que acontece com a maioria dos crentes hoje, irmãos. Eles são pentecostais, são católicos, são batistas, eles são presbiterianos, eles não leem a Bíblia. Irmão, nós temos que estar disposto a confrontar verdades que nos disseram. Por exemplo, Helena Blavatsky, ela cunhou uma frase que eu nunca esqueci. Helena Blavatsky criou a teosofia, que é uma das ramificações do espiritismo. Então ela diz o seguinte: nenhuma religião é maior do que a verdade. E põe isso na sua cabeça, irmão. Nenhuma religião, nenhum sistema criado pelo homem é maior do que a verdade. Então esteja disposto, irmão, às vezes a dizer não coisas que o seu pai, sua mãe, o seu pastor te ensinou. Não estou falando aqui do pastor Adilson, mas tem muita gente, irmão, que se assusta. Por exemplo, quando você vai pregar o evangelho para o espírita, e você fala que não existe reencarnação, ele toma um susto. Ele fala: como assim? Eu não vou voltar para a terra em outro corpo? Ele disse: não, não vai não. E a gente tem que ter coragem de dizer isso para a pessoa. Se alguém falar assim: Maria é corredentora com Jesus, você fala: não, meu. Uma vez eu estava pregando aqui no pastor João, quando eu reunia com ele, e tinha um homem ali que ele era católico, eu estava pregando. Maria não é corredentora de Jesus, assim como a mãe de Roberto Carlos não faz o mesmo sucesso que o Roberto Carlos. Quando você vê Roberto Carlos cantando, você quer ouvir Roberto Carlos, a mãe dele não interessa. Entendeu, irmãos? Então, hoje em dia, irmãos, é difícil romper esses paradigmas, essas barreiras. E Joás era desse jeito. Meu pai me ensinou assim, e é assim que eu vou ficar o resto da minha vida. Esse homem, como eu disse, ele tinha um logradouro, Samaria, Israel, que era a capital administrativa do Reino do Norte. Ele tinha como contemporâneo Amazias, que era filho de Joás, o pai de Uzias. Esse homem, irmão, tem todos os traços históricos, inclusive até onde ele morreu. Porém, a sua vida foi meramente secular, meramente humana. O que você tem aqui é um homem, irmão, que tem evolução como a maior referência da sua vida. Porque tem pessoas, gente, que tem uma referência. Por exemplo, tem pessoas que você, quando lembra dele, você fala: fulano é um homem de Deus, é o profeta Elias, homem de Deus. Moisés, você lembra o quê? Um monte, o fogo pegando. Você lembra um legislador. Você lembra apóstolo Paulo, missões, um homem que abre igreja, expulsa demônio. Pedro, pescador, mas também o bispo primaz da obra. Jesus, qual é a referência de Jesus? Nosso Salvador. E qual é a referência de Joás, irmão? Seguiu o mesmo caminho dos pais. Como muita gente que diz, às vezes filho de peixe é peixinho, não é isso? Então, irmãos, tem muita gente seguindo o mesmo caminho do pai. O pai era adúltero, ele é adúltero. Se a mãe era fofoqueira, ela continua fofoqueira. Então o que acontece, irmão? Se você não rompe maldições familiares, uma vez eu preguei sobre maldição hereditária, que ela tem vários vieses para entrar na nossa vida, e um deles é a cultura. Se você não estiver disposto a quebrar o que os seus pais, seus parentes foram, você vai para o mesmo lugar que eles foram. É o que eu falo para o meu irmão, ele segue o mesmo caminho que os nossos familiares. Nossos familiares são materialistas, e ele é materialista até o último fio do cabelo. Meu irmão vive reclamando com a barriga cheia. É que ele não consegue o que ele quer, jogos eletrônicos, videogame. Poxa, essa TV está ruim. Eu falo: rapaz, agradece a Deus, tem essa TV ruim aí, pior se não tivesse TV nenhuma. Então, irmão, então uma vez me mandaram uma ilustração pelo WhatsApp de uma pessoa que vive feliz com um pedaço de pizza, e o outro que vive infeliz porque quer ter uma pizza, 90% de uma pizza e não tem uma. Então tem muita gente, irmão, vivendo infeliz, com carro na garagem, muita gente vivendo infeliz, estando casado. Enquanto você está casado, tem jovem que está solteiro, aí no mundo cheio de AIDS, ou preso atrás das grades. Você tem o privilégio de estar vivo, de estar livre, não ter um nome comprometido na justiça. Então, irmão, Joás é esse tipo de pessoa. E a Bíblia Sagrada diz que ele fez o que era mal. Mas olha só, vamos falar um pouco sobre a vida dele. Ele viveu entre os anos 798 a 782 a.C. Está aí um homem, irmão, que foi político. Outra coisa, ele foi não só político, como um rei guerreiro, à semelhança do pai dele, à semelhança de Jeú. Ele segue, irmão, direitinho o caminho dos parentes dele, e a porta do inferno está esperando ele entrar. Jeú já entrou, Jeoacás já entrou, está faltando ele e o filho que vai vir. O diabo fala: vem a família toda, daqui a pouco não tem mais ninguém. Irmão, olha só, o diabo é o ser mais inteligente da face da terra, mas ainda é diabo.
A gente tem que entender que o diabo não se deixa levar por performance humana. O diabo, quando olhava para Jeoás, falava: esse aí é cópia do pai, isso é filho de peixe. E nós temos que tomar cuidado com isso, pastor. Então o que acontece? Esse rei aqui, pastor, qual era o caminho que ele seguia? Bom, ele tinha sacerdotes que não eram levitas. O dízimo onde ele entregava era na casa de Jeroboão, e está errado, tinha que levar para Jerusalém. Os sacrifícios eram feitos, pastor, é como se o senhor consagrasse um monte de ímpio a pastor. Então eles são ladrão, eles roubam, eles adulteram, eles são tudo com roupa de pastor. Era assim os sacerdotes da casa dele, de Betel. Então a mente dele pensava assim: olha, Betel era a casa de Deus, foi aqui que Deus manifestou a Jacó. Tá certo, vamos fazer uma igreja aqui. Olha, Dan por um tempo foi a sede espiritual de Israel, vamos fazer uma igreja lá. Olha, Gilgal também, olha, foi dali que Josué saiu para conquistar a Palestina, vamos fazer uma igreja ali. Então, irmãos, entenda bem, hoje em dia são pastores que viajam para Israel e querem levar para Israel.